porque esses ativos, como dólar e bolsa, são termômetros da confiança do mercado, da insegurança do mercado. E desde que a gente começou a ouvir as propostas da nova Previdência, da nova reforma tributária, a gente viu a bolsa caindo e o dólar subindo. Ou seja, refletindo aí a insegurança que o mercado está tendo, a incerteza que o mercado tem com o que vai ser tributado, o que não vai ser tributado. Mas uma vez que isso seja aprovado, a gente vai ter ainda 90 dias para isso ser aplicado na prática. Então, o investidor ele vai ter tempo de ver os ativos numa trajetória de alta ou de queda e vai conseguir se planejar para fazer as melhores decisões para maximizar aí a sua riqueza. Vamos só voltando ao ponto anterior ali. Se a gente colocar o exemplo americano, a gente vai aumentar a tributação sobre os investimentos, vai ter essa situação da gente pegar aí e pagar mais, né, quem investe, mas a compensação vai se dar de outra forma no imposto de renda das empresas e isso vai nos beneficiar a todos. Exatamente. Só que no Brasil... As empresas brasileiras vão ficar mais competitivas no cenário internacional. Perfeito. Só que no Brasil só tem uma mão por enquanto, não tem a outra. A mão é via de mão única por enquanto no Brasil. Então a gente tem que observar, fazer pressão sobre os senadores, para os senadores já criar essa compensação, prever essa compensação, votar essa compensação, né? Exatamente. E a gente não pode esquecer também, Felipe, que as empresas elas têm uma ferramenta para devolver dinheiro para os seus sócios, que são os acionistas que compram as ações, sem pagar imposto, que é a famosa recompra de ações. Esse tema, recompra de ações, ele é muito polêmico nos Estados Unidos, porque as empresas acabam recomprando mais ações do que investindo em máquinas, investindo em propriedades, investindo na sua própria produção, para fazer recompra de ações para devolver dinheiro para os acionistas. Isso lá gera uma polêmica gigante, mas é uma ferramenta para caso você não queira pagar esse imposto sobre o dividendo, você continue enriquecendo aí sem pagar imposto. Perfeito. Bom, Ulisses, por tudo que você está acompanhando sobre esse assunto, os senadores vão começar a mexer nisso, isso vai ficar para uma das tantas leis complementares no futuro, e aí muitas vezes essas leis complementares a gente sabe que demoram no Brasil, né? Aí o governo, enquanto isso, aumenta a arrecadação dele, mas não nos devolve, né, em benefícios? Eu acredito que sim. O governo Lula ele é muito habilidoso na sua articulação política e toda essa discussão ela vai envolver trocas entre o governo e a oposição, o centrão. Então, a gente vai ver uma discussão acalorada e a gente precisa estar acompanhando aí os melhores veículos de comunicação para a gente estar por dentro disso. Eu sei que pode até ser frustrante essa incerteza, mas é exatamente isso que pode formar a próxima oportunidade para você investir seu dinheiro e ter um melhor retorno. Perfeito. O que mais a gente tem que observar em termos de quem tem algum dinheiro para investir, seja no mercado financeiro, seja em outro tipo de investimentos, e o que eles estão tratando em termos de reforma tributária? O que a gente precisa ficar de olho é principalmente nos dividendos das ações. Esses provavelmente serão tributados. O Brasil ele é um dos únicos países que ainda não tributa os dividendos, e isso aí é uma aberração em termos internacionais. E como você muito bem pontuou, o grande problema aqui do Brasil não é a carga tributária em si, mas sim o que a gente recebe em termos de serviços por esses impostos que a gente paga. Então, a gente tem que cobrar mais educação, mais infraestrutura, mais saúde, e para isso a gente precisa assumir a responsabilidade pelos nossos investimentos. Infelizmente, não dá mais para contar com INSS, FGTS. Eu acredito que o próprio cidadão ele tem que assumir essa responsabilidade de investir. Investir em empresas que pagam dividendos, tem um futuro promissor. A gente também tem uma outra classe de ativos que tem muita insegurança em relação à tributação dos dividendos, que são os fundos imobiliários. A gente provavelmente não vai ver os rendimentos dos fundos imobiliários, que são condomínios de imóveis que pagam aluguéis para a gente sem nenhum tipo de tributação. Por quê? Porque estimular a construção civil é algo muito inteligente quando você quer diminuir o desemprego e quer estimular a expansão econômica. Então, a gente vai ver um monte de exceções em qualquer que seja a lei que passe, qualquer que seja a definição desse assunto.
Por quê? Esse governo ele tem um viés social e ele vai buscar limitar alguns exageros de setores da economia que estão ganhando muito dinheiro e podem pagar mais para que outros tenham uma isenção dos seus tributos, como é o caso da cesta básica. Obrigado a você. Deixa eu te perguntar alguma coisa que seja relevante a gente repassar para os nossos assinantes? Eu acredito que não. Você foi bem completo aí nas suas perguntas, mas eu estou à disposição aqui caso haja qualquer dúvida. Obrigado a você, né? E até a próxima. Obrigado. O presidente